Estava aqui pensando e refletindo sobre uma coisa um tanto quanto curiosa que eu queria dividir com vocês. Uma parada que é assim, ó, pensa que você hoje está numa festa, está num evento, onde você definiu, onde você sabe exatamente como se vestir, como se portar, mas que por algum motivo você não é reconhecido, você não é encontrado. E isso pode acontecer, né? E por que eu estou falando isso? Eu tô falando isso porque hoje a gente tem esse desafio quando a gente pensa hã, em algoritmo, né. Como muita gente sabe, uma das minhas linhas de estudo dentro do mestrado é falar sobre algoritmos, e o algoritmo tem um impacto bem interessante. E por que que eu tô falando da roupa, né? Porque quando você vai numa festa, principalmente nessas festas maiores, né, mais famosas, geralmente você recebe um convite e você recebe um dress code, né, ou como você vai se vestir. E esse dress code e essa forma como você vai se vestir, eu faço um paralelo mais ou menos como os algoritmos. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das plataformas hoje estão muito voltadas e orientadas para como você tem que se vestir, como você tem que se portar. Porque basicamente o algoritmo fala, deixa que eu entrego o criativo, deixa que eu entrego, perdão, criativo não, deixa que eu entrego a segmentação e o lugar onde essa campanha vai ser entregue. Pode deixar que eu faça isso para você e você foca só no criativo. Aparentemente isso parece uma coisa muito legal. Qual que é o ponto de atenção? Numa festa onde todo mundo está de branco ou todo mundo está de preto, como é que você se destaca? E é isso que acontece hoje em dia dentro dos algoritmos. E a minha ideia com esse vídeo é provocar justamente esse ponto que é, na minha percepção, quando a gente estuda, a gente se aprofunda dentro dos algoritmos, a gente necessita de um diferencial. E esse diferencial está justamente no que eu estou fazendo aqui com vocês, em gravar conteúdo para que vocês possam trazer uma conexão que o algoritmo não consegue hoje, porque o algoritmo ele vai fazer uma pegada muito de pasteurização das coisas, né? Então, se você deseja, por exemplo, viajar para um lugar, para algum país, você vai ser bombardeado por publicidades que, se você parar para pensar, elas são todas muito parecidas. Se você for, sei lá, você está pensando em casar, você vai ser bombardeado por conteúdos que são todos muito parecidos. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa refletir a respeito, principalmente quando a gente deixa na mão 100% dos algoritmos, deles decidiram o que é melhor. Porque ainda não existe essa certeza nos resultados dos algoritmos, principalmente quando a gente está falando de clientes pequeno, médio porte, né? Por quê? Porque eles não têm volume para validar se aquilo está funcionando ou não. Então se você quer se diferenciar hoje dentro desse universo, eu recomendo produção de conteúdo. Conteúdo é uma coisa que funciona muito. Eu, inclusive, estou nessa agora. O vídeo está gigante, depois eu vou pensar como é que eu vou reduzir esse tempo. E mais do que isso, pensar a respeito sobre faz sentido deixar toda a automatização na mão da plataforma e como é que eu posso melhorar meu resultado gastando menos, né? Então essa é a provocação que eu queria fazer com vocês hoje aqui. Valeu.